em Ageu, capítulo 1, versículo número 6. Ageu, capítulo 1, verso 6. Vamos começar no versículo 5. Ageu, capítulo 1, verso 5. Pastor, onde está Ageu, pastor? Você acha melhor, irmãos, vai lá em Mateus. Aí você vai voltando, Mateus, Malaquias, Zacarias, aí vem Ageu. Amém? Mateus, Malaquias, Zacarias, Ageu. Capítulo 1, verso 5. Você que tem a tua Bíblia. Quem encontrou diz amém. Ageu, capítulo 1, verso 5. Vocês vão achar? Livro do profeta Ageu, capítulo 1, verso 5. E se tem alguém sem a palavra, você achega esta pessoa para nós lermos junto a palavra do Senhor. Ageu 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe-o para pôr um sequitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Vou repetir o verso 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr um sequitel furado. Amém? Fecha a tua Bíblia, fecha os teus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, outra vez nos colocamos perante a tua presença, para adorar, para exaltar, para glorificar o teu santo nome. Fala conosco, Pai, nesta noite, através da tua palavra. Usa de misericórdia para comigo, para com a vida dos meus irmãos, e traz para o nosso coração, na nossa vida, a tua palavra, a semente que é a tua palavra. Nos ajuda a entender, a compreender todas essas coisas. Revela, Deus, a tua vontade, Senhor. Manifesta a tua glória, o teu poder. Estenda a tua mão. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Cura os enfermos, liberta os oprimidos e nos dê vitória, Pai. Que possamos sair daqui, Pai, sim, mediante esta fé firme, sairmos daqui abençoados, curados e libertos pelo teu poder. Fala conosco hoje, através da tua palavra. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Amém? Queres acessar um pouco do teu lugar? Esse livro de Ageu, o profeta Ageu, ele só tem 2 capítulos, né? E é uma exortação o povo de Israel reedificar o templo. A situação do povo não estava boa. Nós lemos o versículo 6, onde de tudo que eles faziam não dava resultado. Uma vida sem resultado. A ponto da Bíblia dizer que eles semeavam muito, mas eles escolhiam pouco. Eles se vestiam, mas ninguém se aquecia. Comiam, mas ninguém ficava farto. E tem uma parte aqui muito profunda, que vai dizer que aquele que recebe o salário, recebe em sequitel furado, como se ele não tivesse recebido nada. Porque tudo que era colocado no sequitel, o sequitel estava furado, se perdia todo o salário. O que eu quero dizer para a igreja nesta noite? Que Israel, ele vivia, com o profeta Ageu, uma vida sem resultado nenhum. Isso porque eles deixaram de olhar para a casa de Deus, de reedificar o templo, de
fazer a vontade do Senhor. E por essa causa eles começaram a perder. Eles começaram a ficar frustrados, porque nada estava dando certo na vida deste povo. Eu queria pegar esse exemplo aqui do versículo 6, irmãos, e trazer para a nossa vida financeira e para a nossa vida material. A nossa vida financeira, material financeira, e a nossa vida espiritual, né? Preste atenção aqui. Às vezes nos encontramos neste texto aqui. Pastor, eu faço e não consegue sair do lugar, tanto materialmente como espiritualmente. Pastor, eu oro, pastor, eu busco, mas a minha vida não progride, a minha vida espiritual não cresce. Na minha vida material, pastor, é a mesma coisa. Eu luto, eu corro atrás, eu não consigo sair do lugar. Era como que se Ageu 1,6 estivesse cumprindo na tua vida, como que você estivesse recebendo o seu salário e você não visse resultado daquilo que você ganha, tanto materialmente como espiritualmente. Às vezes você não está vendo resultado, na verdade, em nenhuma área da tua vida. Só que nós pegamos esta palavra aqui. Qual foi o conceito de Deus na época do profeta Ageu? Se você pegar o versículo 5, ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. No verso 7, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. A situação que eles estavam vivendo no presente era resultado daquilo que aconteceu no passado. Muito se fala, irmãos, em esquecer o passado, porque o que passou, passou. Nós precisamos viver o presente e olhar para o futuro, viver o presente, olhar para o futuro. O que passou, passou. Mas existem coisas que nós precisamos voltar ao passado e relembrar e olhar para trás, para entender o que está acontecendo agora na nossa vida. Porque na realidade é justamente aquilo que foi plantado lá atrás é que está trazendo um mau resultado agora na sua vida espiritual, na sua vida financeira. Para as pessoas mais ricas, irmãos, elas olham o seguinte, elas veem o seguinte: a finança ela é baseada em duas coisas, na passiva e na ativa. Você precisa entender isso. Para os ricos existem essas duas coisas, o ativo e o passivo. O que é o ativo e o passivo? O ativo é aquilo que gera lucro para você, que traz lucro. O passivo é aquilo que gera despesa. Então, quanto mais passivo você tiver, mais despesa e mais gasto você vai ter. Para o rico ele ficar rico, ele investe no ativo. E através do lucro do ativo, ele consegue adquirir aquilo que às vezes é passivo, né? Então, o rico mesmo, que cresce honestamente, ele, a longo, a médio prazo, ele investe naquilo que é ativo, naquilo que vai gerar para ele lucro, benefício. Ele não investe no passivo. A maioria das pessoas, né, investe no passivo e deixa o ativo de lado. Você vai entender onde eu vou chegar. Estou pegando uma coisa material para explicar algo espiritual para você. A maioria de nós investimos naquilo que é passivo, né, e não investimos no ativo, porque a sociedade, justamente pelos mais ricos, banqueiros, muitas pessoas milionárias, elas colocaram na cabeça da maioria que elas precisam correr atrás daquilo que é passivo, que elas precisam investir naquilo que é passivo. Então é por isso que as propagandas,
de televisão, de mídia, ela investe pesado para que você atrai somente aquilo que é passivo, para que você venha pagar juros, despesas e mais despesas. Deixa eu perguntar para vocês, uma casa, ela é algo ativo ou é algo passivo? Na mente de muitas pessoas, ter uma casa é algo, é um procedimento ativo. Mas se você pegar bem, dependendo das coisas, uma casa, o que uma casa gera para você? Ela vai trazer a moradia para você, mas o que ela gera? Na maioria das vezes, despesa. Você tem que pagar IPTU, você tem que pagar luz, água, você tem que comprar, reformar, só despesa, só coisas passivas que vão tirar de você o teu lucro, o teu dinheiro. E é por isso que a maioria das pessoas investe na mente delas é o seguinte: é construir, comprar uma casa e comprar um carro. Elas investem os sonhos delas nisso. Algumas pessoas pegam uma prestação de 320 meses, 320 parcelas para comprar uma casa. Boa parte de nós, para comprar um carro, nós financiamos esse carro em 60 parcelas, em 48 parcelas. E quando nós compramos, nós ficamos todo alegre, todo satisfeito, falando: puxa, estou realizando o meu sonho, adquirir algo. Só que é isso que a sociedade quer que você pense, para você ficar satisfeito. Só que você não para somar as coisas, você não para pegar uma calculadora e pensar: mas o que importa é eu realizar o meu sonho. Mas esse sonho seu vai ser realizado à base de uma escravidão, à base de uma luta diária, onde você vai ter que pagar juros e juros. E você não para pensar nisso. Você compra um carro valendo 50 mil, lá no final você vai pagar ele 100 mil reais. 50 mil que você deu para aquela pessoa que já é rica, para ficar mais rica. Então o bancário, a pessoa que é dono do banco, ela está sentada e você vai pagando para ela. Ela recebe dinheiro que ela investiu para te emprestar em juros. Aquele dinheiro começa a trabalhar para o dono do banco. Você tem que trabalhar de dia, de noite, suar a camisa para pagar aquelas que você pensa suaves de prestação. Mas não pode pagar, pastor. Mas você já parou para pensar no final dessa prestação? Você não parou para pensar, porque na sua mente o que importa é o sonho. Só que depois que você pagar aquele carro, que na época custou 50 mil, e agora você vai pagar ele 100 mil, para você terminar de pagar ele, aí você fala: vou comprar um outro agora, mais novo. Aí você vai vender ele começou valendo 50 mil, agora você não acha 30 mil nele, fora os 100 mil que você já pagou. Então deu para você entender que isso é um consumo passivo, que só tira de você, que só toma de você. Mas se você comprar um carro para que esse carro trabalhe, você depende dele para trabalhar, um trabalho, se você tira lucro nele, está certo. Mas se você não tira lucro nele, irmão, é simplesmente algo passivo, aonde você vai gastar a sua vida inteira só pagando IPVA, às vezes seguro, e assim vai. Pastor, mas é o meu sonho. Os ricos fazem ao contrário, eles investem nos ativos. Depois que aquele ativo estiver dando lucro, o resultado daquele lucro, ele vai lá e compra aquele carro à vista. É assim que eles fazem. Amém, irmão? Então, na maioria das vezes, o nosso sonho é aquilo que a mídia coloca na nossa mente, nos atrapalha. A maioria das escolas, quase todas elas nunca vão ensinar o teu filho, as pessoas, a empreender. Não existe educação financeira na escola. Quer dizer, na minha época não existia, eu acho que não existe educação financeira. Agora vai ter? Só no ensino médio. Mas agora, né? Então não tinha. Então, os meninos aqui que eles aprendem a ter um trabalho, eles vão formar para ter um trabalho. Eles vão formar para ser médico, engenheiro, professor, alguma coisa, para ter um trabalho.
nunca para ser um empreendedor. Por quê? A maioria não quer. Amém? Eles querem que você trabalhe para eles. Eles querem resultados do seu trabalho. Amém, queridos? Então você precisa pensar nessas duas coisas: ativo e passivo. Coloque isso na tua mente. Ativo é o que gera lucro. Passivo é o que tira. É o que toma de você. É o que arranca de você. Pastor, que tem isso a ver com a nossa vida espiritual? Que tem isso a ver, pastor, com a minha vida espiritual? Eu preciso aprender essas duas coisas também. O que está acrescentando na minha vida espiritual? O que está tirando da minha vida espiritual? A Bíblia nos diz que nós somos vasos, que você é um vaso. Amém? Só que o vaso ele tem que estar cheio, porque vaso vazio, no sentido espiritual, não resolve muita coisa. O vaso ele precisa estar cheio. O que acrescenta para que o meu vaso fique cheio? O que vai acrescentar, pastor, para que o meu vaso ele venha se encher? Então eu preciso de coisas ativas na minha vida. Eu não posso deixar de orar, porque se eu deixar de orar, o vaso nunca vai encher. Eu não posso deixar de meditar na palavra de dia e de noite, porque senão meu vaso nunca vai encher. Amém? Eu não posso parar de cultuar a Deus, de estar presente com os irmãos, porque senão meu vaso nunca vai ficar cheio. Agora, se eu paro de orar, se eu não leio mais a palavra, se eu não cultuo, se eu não tenho comunhão com os irmãos, o meu vaso vai perder todo tipo de essência que tiver nele. Eu vou me esvaziando de Deus, da presença de Deus, né? Então eu vou começar a sugar coisas passivas. A palavra passiva é aquilo que está, se você pode dar o sentido, aquilo que está parado, não vai para um lado nem para o outro, só gera prejuízo. Então o vaso passivo, a pessoa passiva é aquela pessoa que está gastando as horas, os minutos e a vida dela naquilo que só está roubando ou tirando a presença de Deus na vida dela. Então ela vai gastar tempo com coisas que não vai edificar, mas coisas que vai deixar ela no estado de mornidão e de fraqueza. A pessoa nunca ela vai crescer, porque ela está passiva. A pessoa sempre ela está passiva. Ela nunca cresce, mas sempre ela está diminuindo.